Você sabe a diferença entre difusores e umidificadores? Qual é o indicado para a utilização da aromaterapia? E como você vai fazer a sua prática de inalação dos óleos essenciais? Eu vou te contar nesse vídeo. E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou trazer os difusores e como a gente pode fazer a utilização dos óleos essenciais para inalação. Bom, a primeira dúvida que surge é a questão entre difusores e umidificadores. E para a gente compreender essa diferença, eu primeiro vou falar sobre a questão dos óleos essenciais e a característica dele de volatilidade. Quando a gente vai fazer inalação dos óleos essenciais, eu vou trabalhar sempre com a ideia de psicoaromaterapia, entendendo que essa influência dentro da inalação também vai ter um estímulo no meu cérebro que vai gerar reações físicas. Então, diminuição da ansiedade, se eu quero trabalhar com depressão, insônia, dependendo de situações de distúrbios alimentares, como eu coloco dentro do óleo essencial de laranja, a gente pode ter inúmeras utilizações dos óleos essenciais a partir da inalação. E como que isso funciona? A partir da inalação do óleo essencial, esse óleo essencial ele vai ficar impregnado nas narinas e isso vai gerar um estímulo nos chamados receptores olfatórios. Esses receptores eles estão diretamente ligados ao nosso sistema nervoso. Então vai ser gerado um estímulo para o nosso cérebro e dependendo da estrutura do óleo, ele vai gerar uma resposta nervosa. Bacana? Bom, e quando eu quero trabalhar com aromaterapia, eu vou para um difusor, eu vou para um umidificador, como que funciona? Tem diferença, não tem diferença? O que a gente tem que entender? Todo difusor é um umidificador também. Bacana? Porém, um umidificador, se eu for utilizar para aromaterapia, ele não tem estrutura adequada. Então, dependendo do tipo de óleo, às vezes um óleo cítrico, um óleo de canela, às vezes eu vou danificar esse umidificador. Então o ideal é que se eu quero utilizar, eu vou buscar um difusor e consequentemente eu vou estar garantindo um umidificador de ambientes. Bom, e quais são os modelos, quais são os exemplos, qual a diferença entre um e outro? A gente tem, que a gente chama os difusores ultrassônicos. Qual que é a funcionalidade dele? Ele vai criar uma trepidação na água e a partir dessa trepidação tem evaporação. Então ele não é por calor. E nisso eu vou ter difusores distintos, depende da forma que eu vou querer utilizar. Vai ter um que vai ser mais adequado e outros não. Eu vou falar alguns toques sobre eles dentro da própria experiência. O primeiro difusor que eu vou falar para vocês era o que era mais conhecido antigamente, era o que todo mundo tinha, que é o Rechaux. Esse daqui é o nosso Rechaux, que ele é feito a partir da utilização de uma vela. Então, o que a gente vai fazer? A gente deixa a vela dentro do Rechaux e a partir do aquecimento ele vai fazer a evaporação do óleo essencial. Qual é a questão do Rechaux? Por que ele não é o mais indicado para aromaterapia? Porque dependendo da distância onde a vela vai ficar, eu vou ter uma intensidade maior de calor ou menor. Essa intensidade de calor vai fazer que o óleo evapore mais rápido. Só que às vezes, dependendo da altura, ele vai estimular muito, ele vai aquecer demais. Então nisso eu posso às vezes degradar o óleo, que é o quê? Eu vou acabar quebrando as moléculas do meu óleo essencial e aquela propriedade terapêutica que ele deveria ter, ela se perde. Ou então vai dar aquela queima, vai estragar o meu Rechaux. Ele não é o mais indicado para a questão da aromaterapia, porque você pode perder na terapêutica do óleo essencial. Ah, mas tem os Rechauds que são com lâmpada, que às vezes são em luminárias. Não tem problema, normalmente é uma lâmpada menorzinha, a temperatura fica mais equilibrada, ele é mais indicado até do que o Rechaux com vela. Por mais que os Rechauds com vela sejam bonitinhos, estéticos, enfeitem a casa, toma cuidado, analisa muito bem essa questão da altura dele, porque às vezes ele não está exatamente projetado para isso. Bom, quais são os outros também que eu vou encontrar? Eu tenho o difusor de tomada. Esse maravilhoso aqui, como que eu trabalho com ele?
ele já vai trabalhar numa temperatura adequada. Antigamente, às vezes tinha uns difusores de tomada que eles aumentavam demais a temperatura, tanto que até o óleo queimava, tá? A gente não vai fazer batata frita, a gente vai fazer aromaterapia. Então não precisa de ser, já como os óleos essenciais, ele já tem a característica de evaporar, de ser volátil, então você não precisa de uma temperatura tão alta para acelerar a evaporação dele. E o rechô de tomada, ele segura uma temperatura adequada, ele é bem bacana para isso. Você vai encontrar em 2 materiais, que tem tantos de cerâmica quanto de plástico. Ah, Mayra, mas eu vou usar plástico para aromaterapia? Não vai ficar o óleo essencial, o aroma impregnado quando eu for querer utilizar outro óleo? Não vai misturar? Não, esse plástico que eles utilizam hoje nos rechôs é um plástico cirúrgico, que eles usam até em medicina para você poder fazer asepsia. Não tem problema ele entrar em temperatura alta e você pode depois dar uma limpadinha nele para tirar o resto da substância que ficar. E como que você vai fazer a utilização? Como você vai utilizar nesse em torno de 5 gotas de óleo essencial, dependendo do ambiente que você quer criar, dependendo da ventilação que você tiver na sua casa, você pode pôr até 10 gotas nele, fica bacana. Você vai utilizar um pouco de água nele, junto com os óleos essenciais. Ou então, o que você pode fazer se você quer que ele dure um pouco mais de tempo, que a queima fique um pouco mais lenta? Você pode utilizar também óleo vegetal para diluir no seu rechô. Então, para o rechô de tomada, você também pode encontrar no mercado hoje, tem um lindinho, que ele já vem com ligação USB, que ele é uma ótima pedida para ambiente de escritório. Então, você vai poder também utilizar, é o mesmo material de cerâmica ou de plástico, e você pode utilizar em torno de 5 a 10 gotas nesse tipo de rechô, que você vai ver que ele é pequenininho, tá? E qual que é bacana dele, né? Esse de tomada eu posso utilizar em qualquer ambiente, ele é de fácil transporte. Então, se eu quiser levar para outro lugar, se eu vou utilizar em casa, se eu quero levar para o meu trabalho, ele fica bacana. O USB também ele é pequenininho, da mesma forma você pode utilizar. E ele é bacana para a mesa do escritório, justamente porque às vezes a gente está trabalhando com papel e um ultrassônico, ele vai liberar vapor. Fica arriscado, né? Às vezes você dá aquela esbarrada assim, você derruba o difusor, você molha toda a mesa. Esses assim de cerâmica, eles vão ter uma concentração menor de líquido, menos arriscado, também não vai fazer aquela vaporização, menos arriscado. Então ele é bacana para ser trabalhado nesses ambientes. Os outros que eu também vou indicar é a questão do ultrassônico. Nesses a gente vai encontrar no mercado de 100 ml a 550 ml, que são esses gigantões. E como que ele funciona? O ultrassônico, ele vai ter um reservatório, vou abrir aqui para você ver. Ele vai ter um reservatório, tem a marcação dele da água, você vai colocar água e pingar as suas gotas de óleos essenciais, tampa, ele é de tomada e depois disso ele começa a vaporização, igualzinho a esse daqui. Deixa eu ligar para vocês para dar uma olhada. Igualzinho a esse daqui. Esse daqui, ele é de 500 ml. Então, nele, você vai utilizar em torno de 10, 15 gotas, dependendo do aroma que você quer, que você vai trabalhar, principalmente se for um óleo essencial que é mais volátil, você pode colocar até 20 gotas nele. Por quê? Porque ele vai fazer uma vaporização por muito tempo. Se eu coloco pouco óleo nesse que é grandão, o óleo essencial ele vai evaporar rápido e depois disso eu vou estar só liberando uma umidificação com água aromatizada, tá? Então eu tenho que caprichar um pouco mais nele pelo tempo que ele vai ficar fazendo a vaporização e também pela questão que ele pode preencher, por ele ficar mais tempo, ele preenche ambientes maiores e isso é uma característica muito viável. Esse daqui, ele tem 100 ml nesse. Por que eu gosto dele? Porque eu utilizo ele nos atendimentos. A duração dele é em torno de 1h30, mais ou menos. Então é o tempo certinho de um atendimento. Ele tem uma pressão, por ele ser um diâmetro um pouco menor, ele tem uma pressão maior. Então, essa também é uma diferença. Normalmente, esses que são maiores, ele vai ter uma pressão menor no vapor dele. Então, às vezes, se você deixar numa superfície de madeira, você vai ver que ele fica úmido, ele deixa a superfície, porque a própria fumaça ela vai
ficar mais densa, ela vai sair com menos pressão, ela vai cair mais rápido e nisso vai deixar úmido, então é bom ficar atento se você for utilizar em móvel, em escritório. Bacana? Esse daqui já não sai com uma pressão maior, então eu não vou ter essa questão de acabar molhando o ambiente, a superfície que ele tá. São ultrassônicos, mesmo fundamento, dá aquela trepidada, ele não aquece, então depois disso ele começa a vaporização dele. Essa que é a diferença. Também esse daqui eu uso em torno de 10 a 15 gotas nele pela questão da propriedade terapêutica do óleo, dependendo do óleo que eu vou trabalhar. E eu tenho os difusores pessoais, né? Que esse eu falo que se você quer trabalhar aromaterapia, às vezes você tá fazendo um processo de trabalhar um óleo diário, os difusores pessoais, eles são uma boa pedida. E também eu vou ter diferença na estrutura dos dois. Quais são os dois modelos que você vai encontrar? A gente tem esse modelo aqui, que ele é um modelo que ele vai ser como? Ó, ele é um pingente, normalmente ele vem em metal, e ele pode vir tanto com pedra dentro dele, quanto você pode colocar um algodão dentro dele. Qual que é o fundamento? Você vai abrir, colocou o algodãozinho, pingou o seu óleo essencial, fechou, vai utilizar ele como seu colar pessoal. Ele é bacana porque tanto o de cerâmica, que é esse outro que eu estou usando, quanto esse daqui, eles vão estar em contato direto com o corpo. Então, isso vai auxiliar para o óleo essencial aquecer e ele começar a vaporização dele. Então, a partir disso que ele começa a aquecer, você começa a trabalhar a sua inalação. Ele acelera a volatilização do óleo essencial. Mas qual que é a diferença, Mayra? Qual que você indica mais, qual que você indica menos? Esse tipo de cerâmica, ele é mais fechadinho do que esse. Esse daqui, normalmente, ele é vazado. E você tem a incidência de ar constante. Então, a minha indicação, principalmente porque eles tendem a ser até maiores, é você utilizar de 3 a 5 gotas nesse daqui. Entendendo que o óleo ele pode volatilizar mais rápido, a estrutura ela vai perder o óleo essencial, você vai ver que já vai, se você utilizar em algodão, ele vai ficar sequinho mais rápido por causa da incidência de ar. Esses de cerâmica, normalmente eles são fechadinhos, então você vai ter uma menor incidência de ar e o seu corpo vai ficar aquecendo a estrutura dele e o óleo essencial vai volatilizar por mais tempo. Nesse daqui você pode utilizar em torno, tem gente que pinga 1 gota, de 3 gotas, e esse como é ânfora que eu peguei, eu coloco o algodãozinho também nele, pingo os óleos essenciais, só que eu sempre deixo um pouquinho a mais embaixo do algodão. O algodão bloqueia um pouquinho a incidência do ar, então o óleo essencial ele volatiliza num tempo mais prolongado e você pode até pingar 5 gotas já falando que cabe nele, tá? Não dá problema nenhum. Ah, mas eu quero trocar o óleo que eu tô utilizando. Tá, tô trabalhando com lavanda, parei de trabalhar com lavanda, quero trabalhar com laranja. Você tira o algodão, como ele é de cerâmica, você pode higienizar. E o bacana também dele é que ele tem um regulador atrás, dependendo do óleo, dependendo do nível de volatilização dele. Tem óleos que você pode ter uma distância menor, ele vai ter um aroma mais incidente. Outros óleos que são mais densos, que eles volatilizam menos, você pode aproximar mais para você estar em contato com o óleo. E o bacana desses dois tipos, né, dos difusores pessoais, é que você consegue ficar utilizando o óleo essencial o dia inteiro. Bacana? Então esses são os modelos que a gente encontra no mercado, os modelos mais utilizados. Para você guardar. Tem um rechô de vela, que tem a característica de que você tem que ficar atento, senão vai danificar o óleo essencial que você está querendo trabalhar. A gente tem os ultrassônicos, que também são umidificadores, mas eles são próprios para a utilização dos óleos essenciais. Vale a pena você investir um pouco mais, a gente vê diferentes valores no mercado. E alguns é aquilo, se você investir um pouco mais, você vai ter um material de mais qualidade. Danifica menos, pigmenta às vezes menos, mancha menos o seu difusor. Então vale a pena você investir pela qualidade do material dele. Você tem o de tomada e o USB, que ele também funciona, é bacana da mesma forma. E você tem os pessoais que você pode carregar para onde você quiser e ficar utilizando a aromaterapia durante o seu dia. Bom, agora eu quero saber
Se você já tem um difusor para utilizar, se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. E se você gostou do vídeo, curta, se inscreva no canal e ativa o sininho para receber as notificações. A gente se vê no próximo vídeo.